Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. O programa Assunto Cidade, como todos estão acostumados, quem assiste está acostumado a assistir, sabe que toda noite recebemos um convidado, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Hoje o tema é segurança pública. Segurança pública que vem criando dor de cabeça aí em vários munícipes, né, e provocando algumas cenas que ninguém gostaria de ver com relação ao município de Guarujá e também ao distrito de Vicente Carvalho. Para falar sobre esse assunto, convidamos o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Vicente de Carvalho, o senhor Oswaldo Ponte Santana. Em primeiro lugar, queria lhe agradecer pela sua disponibilidade, agradecendo a sua presença e, antes de mais nada, deixo um espaço para o senhor dar uma boa noite para o telespectador. Valdir, eu agradeço a sua convocação para que eu comparecesse aqui, porque, acima de tudo, eu represento na área de segurança pública a população de Vicente Carvalho, que hoje soma-se 190 mil habitantes. Então, gostaria de cumprimentá-lo pela audiência do seu programa e aos senhores telespectadores, uma boa noite. Certo. O telespectador sabe que existem na cidade os conselhos comunitários de segurança? É provável que de 10 pessoas da cidade, nem todas as 10 saibam que existe o Conselho Comunitário de Segurança, que é onde a sociedade civil pode, de uma maneira organizada, de uma maneira disciplinada e principalmente organizada, participar da gestão de um tema tão sério que, quando não tira o sono, tira a própria vida de muita gente. Oswaldo, qual é eu explicasse para o telespectador, se assim for possível, como que é o funcionamento do Conselho de Segurança, a história disso, quando ele foi criado, por exemplo, até como se fosse uma primeira aula sobre o Conselho de Segurança. Certo, Valdir. O Conselho Comunitário de Segurança ele foi criado no ano de 1985 através de um decreto governamental do governador Franco Montoro, que teve uma visão futurística em relação à segurança pública. E nós, enquanto Conseg, é um serviço voluntário. Eu tenho uma diretoria, eu tenho uma vice-presidente, que é a dona Cleide, tenho o seu Erasmo, que é o presidente do Conselho de Ética e Disciplina, e tenho o diretor social, tenho o diretor de assuntos institucionais, que é o doutor Francisco Martins, dentre outros diretores. A nossa função precípua é tratar dos problemas que afetam a população como um todo. Certo. Muita gente, ao ouvir falar Conselho de Segurança, erroneamente pensa que nós tratamos pura e simplesmente problema polícia. Não, isto é equivocado. O Conseg está ali para atender todo e qualquer interesse do munícipe. Exemplificando um mau atendimento num pronto-socorro. Se você for mal atendido num pronto-socorro, você vai discutir com o médico, vai gerar um problema, lá na frente ele se tornou um problema policial. Então, quando isso chega ao nosso conhecimento, nós tomamos providências imediatas junto ao secretário municipal de saúde, que nos tem atendido muito bem, e evitamos aquela tramitação burocrática de esperar um mês para poder ter uma resposta. Não, nós apresentamos a resposta às autoridades e recebemos in loco o que será feito. Imediato. O senhor numerou os integrantes do Conselho, assim, e como é formado o Conselho de Segurança? Qual é a forma? Há uma escolha, uma eleição, ou como o senhor disse, como é um trabalho voluntário, as pessoas voluntariamente se apresentam para o tema? Sim, você para ser primeiramente você tem que ser um membro efetivo do Conseg. Membro efetivo é todo aquele cidadão, vamos dizer, quite com suas obrigações, né? Não pode ter problema na esfera judicial, e ele participando de 10 reuniões consecutivas, ele já pode pleitear um cargo de diretor ou presidente. Existe uma eleição que é escolhida pela população ou pelos membros natos,
Membro nato, para quem não sabe, é o comandante da Polícia Militar da área. E na minha área, por exemplo, eu tenho 2 delegados de polícia, que é o Dr. Josias, do 2º Distrito, e o Dr. Lara, do 1º. E ali participam também as autoridades do Poder Executivo. Então, tudo que acontece na cidade, eu tenho uma mesa formada por autoridades e é apresentado o problema, é consignado em ata. E uma coisa que eu queria deixar bem clara, eu não sei como outros consegues trabalham, não posso falar por eles. Mas eu, por exemplo, no meu consegue, eu redijo uma ata mensalmente e esta ata eu distribuo para a prefeita municipal, comandante da Guarda Civil, comandante do batalhão, comandante do policiamento de área do interior, Ministério Público, enfim, todas as autoridades recebem cópia deste documento para que amanhã ninguém possa alegar ignorância. Eu não sabia de tal problema, não. Todos recebem a cópia da ata. Certo. E as reuniões, os encontros do CONSEG, eles ocorrem em que períodos? O CONSEG de Vicente de Carvalho, especificamente, todos eles têm uma data diferenciada. Claro. Mas o CONSEG de Vicente Carvalho, ele funciona toda a última quinta-feira do mês, às 17 horas, na Avenida São João, número 2, esquina com a Avenida Santos Dumont, onde era o antigo cartório eleitoral. Aproveitamos a audiência do teu programa para convidar mais pessoas para participarem, porque muitas das vezes, Valdir, como você mesmo sabe, as autoridades do escalão superior elas só vão tomar consciência de um problema quando a população passa a participar. Exato. Então a população passa a me cobrar, eu vou cobrar do meu coordenador estadual, eu vou cobrar do secretário de Segurança Pública, eu cobro do comandante da Polícia Militar, eu cobro do delegado, enfim, temos que dar uma solução plausível para todas as aflições da população. É a hora que a comunidade pode se mostrar organizada, a sociedade civil organizada, como a gente fala, sim, e participar. E aberto para qualquer cidadão, logicamente, a ressalva que o senhor fez no começo, e que a pessoa não tenha tido problemas judiciais ou criminais. Isso para a composição da diretoria. Mas nas reuniões propriamente dita, toda pessoa pode participar, qualquer munícipe. E no meu CONSEG, por exemplo, todos os participantes da reunião, eles têm um prazo para apresentarem suas denúncias, suas reclamações, suas sugestões. Eles têm 3 minutos para falarem. E as autoridades, tanto da Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Executivo ou o Poder Legislativo que estiverem presentes, eles darão a solução de imediato. O nosso objetivo com essa série de entrevistas que nós pretendemos fazer aqui no Assunto Cidade com os dirigentes dos conselhos comunitários, não somente de segurança, mas de saúde, de educação, de transporte, todos os conselhos que existem, é justamente mostrar para a população que há meios de se imiscuir, se envolver nos problemas cotidianos da cidade, sem que a gente fique a vida inteira só reclamando, só se lamentando dos problemas. A cidade está violenta, a cidade não tem saúde, a cidade não tem... Também há formas criadas pela sociedade, pelo governo federal, no caso pelo governo estadual, no caso do governador Montoro, ex-governador Montoro, que permite à população participar. O Sr. Oswaldo está dando uma informação ultra importante. A segurança pública no distrito de Vicente Carvalho não está boa, todo mundo sabe os problemas que existem, os dramas frequentes que existem em termos de segurança pública. E o CONSEG pode ser aí a caixa de ressonância da população no sentido de estarmos participando da resolução desses problemas. O cidadão comum, ele pode ir lá, por exemplo, levar para o CONSEG um caso que na rua dele ele acha que pode acabar gerando um problema de segurança, por exemplo, né? Um problema de iluminação. Falta de iluminação no entorno de escolas, caminhões abandonados em via pública, buracos em via pública. Eu estou citando o buraco, por exemplo, você vem com o seu veículo numa determinada velocidade, de repente você se depara com um buraco, você é obrigado a diminuir a velocidade para poder passar, é onde você é atacado. É verdade.
Então, nós também tratamos desse problema, nós levamos às autoridades competentes e, graças a Deus, nós temos recebido um eco nos nossos pedidos. E como o senhor falou, o Conselho Comunitário ele foi criado por um decreto do governador, do governo do estado, e há um coordenador no estado dos CONSEGs. Sim, o estado de São Paulo hoje tem 865 CONSEGs, nem todos ativos, né? Alguns estão na inatividade. Baixada Santista e Vale do Ribeira, nós temos um coordenador regional, que é o senhor Wagner Pereira da Silva. E o nosso coordenador estadual é o doutor Evaldo Roberto Corato. Certo. Então, uma autoridade dinâmica, interessada, todos os problemas que lá chegam na secretaria, eu faço questão de levar pessoalmente, e é bom que fique claro, eu, por exemplo, como presidente do CONSEG, eu pago para trabalhar, Valdir. Entendi. Porque os meus deslocamentos para São Paulo são feitos por sua conta. São feitos por minha conta. Alimentação, deslocamento, se eu tiver que participar de uma convenção no interior, seja lá onde for, tudo é pago por mim. Aqui, por exemplo, o Conselho de Vicente Carvalho, a conta telefônica, ela vem em nome de Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Entendo. Mas eu tenho que contar com a benevolência do Valdir, tenho que contar com a benevolência de um empresário, de um comerciante, que sempre me ajudam a pagar. E aí internet e por aí afora. E aí o senhor faz como se fosse mesmo uma vaquinha mesmo para conseguir pagar as contas? Sim. Há aí, Valdir, uma contrapartida. Certo. Eu, por exemplo, recebo N ligações de empresários, gerente de supermercado, gerente de grandes empresas. Olha só, doutor, com um problema aqui, que aconteceu isso, eu me desloco de onde eu estiver, eu vou acompanhá-lo na delegacia. Não é a minha função específica. Mas eu tenho que entender a angústia que aquela pessoa está passando, claro. E eu tendo facilidade em abrir as portas para ele, eu não vou deixar ele chorar sozinho. Essa disponibilidade o senhor acaba tendo também? Tenho, graças a Deus, eu me esforço bastante para buscar uma solução e, como eu falei anteriormente, vem a contrapartida. Eu, por exemplo, eu tenho empresários que vai na minha reunião, eu não preciso pedir. Ele chega lá, ele viu qualquer deficiência, só da manhã eu vou te mandar tal coisa. Entendi. E amanhã o carro está lá na porta, está trazendo. Por exemplo, nas últimas reuniões agora, o nosso lanche, refrigerante, está sendo fornecido pelo Atacadão do Guarujá. Por quê? Eles entenderam o nosso posicionamento em relação à segurança pública. É uma história meia longa, mas eu faço questão de frisar. Por favor. O Atacadão do Guarujá, há bem pouco tempo atrás, eles sofreram um problema de uma perda de, num primeiro momento, 10 mil clientes e tiveram que dispensar 69 funcionários. Entendo. Isso vem a refletir na segurança pública também. Mas por quê? Ali na frente do Atacadão tinha duas alças de acesso. Certo. Uma que hoje está funcionando normalmente e a que fecharam bem em frente ao Atacadão. A saída de veículos. A saída de veículos. Então você vai com o seu veículo no Atacadão. Se tiver que retornar para o Guarujá, você vai ter que ir lá na Ponte do Morrinho, entrar via Morrinho, a Cachoeira, para poder sair ali, vai percorrer 7 quilômetros. Certo. Ali não é minha área de atuação. Certo. Mas o gerente de lá foi trazido à minha reunião, ele trouxe o problema, eu fiz um ofício para a prefeita municipal, fiz um ofício para o Ministério Público, Dr. Bruno, fiz um ofício para o presidente da Câmara de Vereadores, e em tempo recorde a prefeita conseguiu para nós uma reunião com a Ecovias, Dr. Marcelo e a doutora Patrícia. Eu fui juntamente com esse pessoal da Ecovias e mais um representante da prefeitura, e para nossa satisfação e gáudio pessoal até, a receptividade foi 1000%, não foi nem 100%, foi 1000%. Eles mandaram os topógrafos aqui no local e está em vias de reabertura. Não posso dizer quando, né? E se realmente será reaberto.
mas os canais todos se abriram e temos a promessa de reabrir aquela alça de acesso. Caminho. Então, eu tive a confirmação da diretoria do Atacadão que aquele acesso sendo reaberto, ele não só vai readmitir os 69 funcionários, e ele vai admitir mais 300 diretos e indiretos. Certo. Então, isso para nós é bastante motivador, sabe, Valdir? Pode parecer que não é problema do CONSEG, mas foi o CONSEG que assumiu para si. Chamamos para nós aquela responsabilidade, a exemplo do que ocorria aqui em Vicente Carvalho, todo mundo reclamava, aquela passarela de pedestre lá. Certo. Ninguém sabe que aquilo ali partiu do CONSEG. Tá vendo? Como é que foi essa história? Então, numa das reuniões do CONSEG, aquilo foi levado até a minha pessoa. Eu, costumeiramente, expresso ofício para todas as autoridades, incluindo-se o Ministério Público. Na época, o promotor de justiça secretário era o doutor Antônio Benedito. Eu fui lá pessoalmente, conversei com ele, juntamente com o meu presidente do Conselho de Ética, o senhor Erasmo. Né? Tivemos uma receptividade excelente. O doutor Antônio Benedito sentiu a situação, eu levei fotos do local, levei tudo para ele, e ele mandou abrir imediatamente um inquérito civil público. Entendo. Então, daquele inquérito civil, a prefeita foi convocada a prestar declarações, a MRS foi convocada, enfim, todos foram convocados, até que num determinado momento, houve uma reunião da prefeita, MRS, Ministério Público e Companhia Docas, e ficou decidido que aquilo seria demolido, como foi e está sendo reconstruído. Então, como a gente diz, depois da coisa feita, aparece 1000. Muito padrinho, né? Aparece padrinho, 1000 né? que fizeram, mas aquilo ali partiu do CONSEG. E, logicamente, dá para se dizer que, como o CONSEG tem essa representação comunitária, foi uma coisa que nasceu, uma necessidade, uma reivindicação da comunidade. Sim, sem sombra de dúvida, Valdir. E é aquilo que eu te falo, nós, enquanto representantes da sociedade, a gente procura abrir cada vez mais portas. Eu, por exemplo, tenho um ótimo relacionamento no Ministério Público, o doutor Bruno, o doutor José Carlos, né, que é o oficial de promotoria aqui do Guarujá, e todos os nossos anseios, que nem eu te falei, são redigidos e registrados em ata, é distribuído para eles, e assim que ele constata algum problema, ele abre um procedimento. Entendo. E essa representatividade que consegue possui, né, por ter representação, por ter participação popular, ela só pode ficar melhor se mais pessoas participarem. Sim, né? Se a população como um todo se conscientizar. Aqui no Guarujá, por exemplo, nós tínhamos 3 CONSEGs, né? Que era o CONSEG Enseada, o CONSEG Guarujá Centro, que hoje, infelizmente, eu não sei por que razão, encontra-se inativo, e o CONSEG de Vicente de Carvalho. O ideal dos CONSEGs é um só, é representar a Secretaria de Segurança Pública junto às autoridades para buscar melhorias para a população que nós representamos. Faz um elo de ligação entre a autoridade estadual e o município em si. Sim, e até, o Valdir, eu me atrevo a dizer que, vez por outra, a gente precisa também da esfera federal. Entendo. Então, nós tínhamos aqui no Guarujá o doutor Carlos Antônio, delegado de Polícia Federal. Hoje, nós temos o secretário de Defesa e Convivência Social, o senhor Wagner, que também é dos quadros da Polícia Federal, assim como o secretário adjunto, o senhor Viana. E nós trabalhamos num perfeito entrosamento. Correto. Há deficiências na área de segurança? Há. Deficiência de efetivo, há deficiências estruturais, mas o Guarujá, por exemplo, eu posso dizer até com orgulho, né? Porque participo de reuniões em outras cidades, em outras localidades, e alguns presidentes reclamam. Oswaldo, como é que você tem essa abertura? Você tem abertura com a prefeita, presidente da Câmara, Ministério Público, nós aqui não somos nem recebidos.
eu não sei como responder para eles esse tipo de questionamento. Mas é aquilo que eu falo. Eu, quando aceitei assumir o cargo de presidente do Conselho de Segurança, eu tinha consciência que eu abracei uma causa. Ou eu faço ela bem feita, ou eu entrego o meu chapéu. Entendo. Há quanto tempo o senhor está na presidência? Há 4 anos. Na presidência? Isso. Hoje, com esse novo regulamento que saiu, eu não posso mais pleitear o cargo de presidente e nem de vice-presidente. Entendo. Devido à nova forma, né, o novo estatuto dos CONSEGs. Mas posso ser o primeiro secretário, diretor social, diretor de relações institucionais, enfim, aquilo que a gente julgar de bem para a sociedade. Vai ser sempre o seu Oswaldo do CONSEG, né? Sim. O programa Sociedade vai fazer um pequeno intervalo. Voltamos mais um bloco falando com o senhor Oswaldo Ponte Santana, que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Distrito de Vicente Carvalho, CONSEG. Se reúne toda última quinta-feira do mês. Às 17 horas. Às 17 horas, no endereço? Rua São João, número 2. São João, número 2. Esquina com a Santos Dumont. Esquina com a Santos Dumont. São João com Santos Dumont, quer dizer, não tem o que errar. Se você tem ideias para levar para o CONSEG com relação à segurança pública, é lá que você deve se dirigir. Reclamações, denúncias, sugestões. Exato, formidável. Vamos continuar falando sobre esse assunto já no segundo bloco, para você aprender um pouco mais sobre a existência e o funcionamento do CONSEG, com uma humilde contribuição do programa Assunto Cidade, a participação da sociedade nesse tão importante tema. Voltamos já, é rapidinho, fique conosco. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. O IGC do MEC confirma. O UNAERP faz parte do Grupo de Excelência do Ensino Superior. O Índice Geral de Cursos do MEC é o principal indicador de qualidade da educação superior no Brasil e posiciona a UNAERP entre as 10 melhores universidades públicas e privadas do estado de São Paulo e uma das melhores do Brasil. Parabéns, coordenadores, professores, colaboradores, ex-alunos e alunos. UNAERP 90 anos. Faça parte dessa história. Processo seletivo. Provas agendadas. Inscreva-se. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall
Também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Olá, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de entrevistar aqui o senhor Oswaldo Ponte Santana, ele que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Distrito de Vicente Carvalho, que, para quem não sabe, é o órgão consultivo do governo do estado, aí, ou é um órgão de ligação entre as autoridades de segurança pública do estado e do governo do estado e o município em si. O senhor Oswaldo dirige o CONSEG de Vicente Carvalho e, como ele explicou aqui no primeiro bloco, o CONSEG de Vicente Carvalho se reúne toda a última quinta-feira do mês, a partir das 17 horas, na Avenida São João, número 2, esquina com a Avenida Santos Dumont. Vou repetir para que você possa até anotar, quem sabe, aí, e agendar a sua possível participação. Toda última quinta-feira do mês, na Avenida São João, número 2, que é a esquina com a Avenida Santos Dumont. A partir das 17 horas, o CONSEG se reúne e recebe a comunidade para a comunidade apresentar as suas sugestões. Como nós falamos no primeiro bloco, né, senhor Oswaldo? É um poste que está com a lâmpada queimada, mas já está queimada há muito tempo, já reclamou e ninguém toma uma providência. Como o senhor disse, é um matagal próximo de uma escola. São todas situações que podem gerar um problema de segurança pública. E é isso, a participação do cidadão só enriquece a atuação do CONSEG, né? Sem sombra de dúvidas, porque, que nem eu tive a oportunidade de falar, as autoridades só tomam consciência do problema em si quando a população passa a denunciar. Certo. Então, é o que eu também já tive a oportunidade de falar. Eu mando ata para todas as autoridades para que ninguém alegue ignorância. Claro. Eu não sabia que isso está acontecendo. Não pode alegar isso, não. E uma das vantagens também do CONSEG é essa porta aberta especial que o CONSEG tem aí junto às autoridades de segurança pública do estado. Não precisa ir buscar deputado, não precisa de nada. Dá para ir direto no CONSEG. A própria população tem o seu instrumento para a resolução dos seus problemas. Valdir, já em outras oportunidades, vamos dizer assim, eu solicitei o acompanhamento do deputado Bruno Covas, solicitei o acompanhamento do deputado Major Olímpio, até para fortalecer aquilo que nós vamos reivindicar. Mas, em determinados momentos, essas autoridades, por problema de agendas, compromissos outros inadiáveis, não podem nos acompanhar. Então, como você bem disse, nós temos o canal aberto, né? E nos empenhamos ao máximo para manter essas portas abertas e abrir outras que porventura necessitem. O CONSEG também faz frequentemente alguns diagnósticos de situações que podem levar à insegurança, né? Como o senhor mesmo falou. No ano passado, o Distrito de Vicente Carvalho viveu uma situação desagradável, aí um clima meio estranho, com relação aos eventos, a ocupação da Praça 14 Bis. As autoridades pareciam, naquele momento, não saber com o que estavam lidando. Como é que foi a atuação do CONSEG nesse episódio? Valdir, é muito bem colocada esta situação. O CONSEG de Vicente Carvalho tomou conhecimento que na Praça 14 Bis, mais especificamente no estacionamento de veículos, de frente ao shopping, estava tendo ali uma concentração muito grande de jovens, jovens que além da perturbação do sossego público, né, que eles marcavam via internet um encontro, vinha gente de Itaquaquecetuba e outras cidades da região metropolitana, né, muita gente, até de outras cidades do estado. E ali eles consumiam droga, bebidas, meninas com a tenra idade de 12 anos fazendo sexo ao ar livre na praça. Nossa Senhora. Então o CONSEG se posicionou, nós levamos ao conhecimento das autoridades competentes e na época ficou decidido entre o Ministério Público, Força Tarefa,
comando da Polícia Militar, o Dr. Cláudio Rossi, que é o delegado da Polícia Civil, delegado titular do município do Guarujá, que se fizesse um trabalho de inteligência. Então foi estudado exaustivamente o que estava ocorrendo, alguém ficou no meio deles ali, observou tudo que estava ocorrendo e sem que ninguém soubesse quando e onde iria acontecer, isso aconteceu repentinamente, para nossa felicidade, com um trabalho de inteligência, não foi preciso nenhuma truculência, nenhuma violência, e só que nós esbarramos com outro problema. Terminou o problema na Praça 14 Bis, eles migraram para outros locais. Então, tomava-se conhecimento que eles iam fazer na rua tal, foi feito até em Lava Rápido, São João e tal, a força-tarefa se deslocava para lá e terminava. Mas é bom que se diga que os nossos jovens, eles têm hoje o poder da internet na mão, as redes sociais. Não sou contra quem faça uso disso, mas haveria de ter, vamos dizer, um controle mais racional, Valdir, porque isso trouxe uma benfeitoria, mas trouxe muitos malefícios. Claro. Porque o jovem, ele não pensa 2, 3 vezes como nós. O jovem quer saber de se divertir e tal. E hoje nós não temos uma política pública de lazer para esses jovens. Por exemplo, Vicente Carvalho não tem nada. Eu não tenho aqui um cinema, eu não tenho uma praça pública de esportes. Isso é um problema. Isso é um problema que pode gerar um problema maior, né? A falta de opção cultural, né? A falta de opção cultural, até porque, Valdir, você sabe tanto quanto eu que o crime, ele se utiliza dessas pessoas mais necessitadas. Por exemplo, o teu filho não pode ter um tênis de R$500. Eles, encontrando a fraqueza do teu filho, eles vão dar um tênis até de R$1.000 para eles. Mas em contrapartida, você leva esse pacotinho aqui e entrega para fulano ali e por aí afora. Essa vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social e os nossos jovens, se eles tivessem, vamos dizer assim, uma atividade cultural, uma atividade educativa, eles já não seriam, ou vamos dizer assim, nós podemos pleitear também que os nossos jovens tenham, vamos dizer assim, um período letivo de manhã até de noite. Claro. E aí, então, ele não vai ter a cabeça vazia. Ele terminou o período de aula, ele vai fazer educação física. Terminou a educação física, aqueles que necessitam vão fazer ecoterapia, vão fazer um passeio pela cidade, vão visitar caminhos. Enfim, Valdir, tem muita coisa. Está na hora de se mudar esse tipo de situação, alguns comportamentos, algumas rotinas, para se evitar, por exemplo, essa redução, por exemplo, a redução da maioridade, que poderia ser um tema que a gente poderia discutir aqui, mas eu não sei se é contra ou a favor, eu também não estou aqui explanando opinião, mas não vai adiantar nada ficarmos enchendo a cadeia de mais pessoas se não resolvermos o problema na sua raiz. Valdir, falta educação, falta emprego, falta lazer, falta isso, acaba... Isso. É onde eu particularmente, eu sou contra a diminuição da maioridade. Maioridade penal. De 18 para 16 anos. Por quê? Hoje, nós temos uma brecha na justiça que o sujeito só vai para a cadeia se ele pegar uma pena maior do que 4 anos. Então, enquanto isso não acontece, ele é indiciado, ele é autuado em flagrante, paga a fiança e vai embora, chega primeiro em casa do que o policial. É verdade. O policial permanece na delegacia fazendo um registro de ocorrência e ele já está em casa. Já está tomando cerveja, já está fazendo aquilo que ele tem que fazer. Então, se diminuir a maioridade para 16 anos, eles vão utilizar o de 14. Diminuiu para 14, utiliza o de 12. Então, nós temos aí exemplos, por exemplo, na Argentina e nos Estados Unidos, a maioridade penal é 16 anos. Na Inglaterra, a maioridade penal é de 10 anos de idade. 10 anos. 10 anos de idade. Mas não é o nosso objetivo ver a cadeia lotada, ver a cadeia cheia. Não. O nosso objetivo é que os nossos jovens passem a ter um grau maior de cultura, de lazer, entretenimento. E
não devemos nos esquecer também que o jovem de hoje é o nosso governante de amanhã. Exatamente. E hoje, primordialmente, nós temos que lutar, Valdir, contra esse malfadado crack. Existe aí um programa do governo, o crack é possível vencer, que Guarujá está saindo na frente, através vamos dizer assim, da Guarda Municipal, da Força Tarefa. Eles estão desenvolvendo um excelente trabalho. Assim como a Polícia Civil e a Polícia Militar está também desenvolvendo o São Paulo contra o crime. Então, o governo está buscando saber onde estão as áreas críticas, o que está ocorrendo em cada área, né, para poder deslocar viaturas, efetivo, enfim, os meios de que eles se disponibilizam. Entendi. Mas nós temos que ter a consciência também que o povo é acomodado, vou dizer. Essa é a grande realidade. O povo é acomodado. Por quê? O sujeito vem aqui e roubou essa tua caneta. Vou registrar a ocorrência, porque me roubou uma caneta. Deixa para lá. Já é um item a menos na estatística, por exemplo. É porque a polícia trabalha com dados estatísticos. Exemplo, um delegado de polícia prende um determinado elemento para averiguação. Ele chega lá e ele confessa 20 assaltos. Que nisso já ocorreu aqui no 2º Distrito com o Dr. Josias. O sujeito vai lá e confessa 20 assaltos. Vamos buscar os boletins de ocorrência. Não tem nenhum. O que vai fazer com esse elemento? Mesmo ele confessando, ele tem que ir para a rua, porque não tem registro. Não tem ocorrência registrada. O CONSEG faz um diagnóstico das determinadas situações do Distrito Vicente Carvalho, entre elas a questão do funcionamento da delegacia. O CONSEG defende o funcionamento da delegacia 24 horas? Valdir, esse é um problema, vamos dizer assim, crucial para a gente. Deixa eu te explicar. O 2º Distrito Policial de Vicente de Carvalho, cujo titular é o Dr. Josias Teixeira de Souza, é uma edificação da década de 1960. De 60 para cá, entra ano, sai ano, a população cresce, o planejamento de outros setores se evolui, cresce, mas o planejamento policial continua o mesmo. Nós temos um distrito desse daí, que nem eu te falei, nós temos 190 mil habitantes. Um distrito desse daí, com um número, não vou poder citar números, claro, mas com um número reduzido de policiais e um prédio que não atende mais às atuais demandas. Então nós já lutamos incessantemente contra isso e temos pedido o apoio do Dr. Evaldo, que é o nosso coordenador estadual. Já tivemos reunião com o secretário de Segurança Pública, Dr. Grella. Ali compareceram o coronel Raimundo, que foi representando a prefeita. De uma outra feita, a prefeita nos acompanhou também. E a gente não vê assim um interesse muito grande das autoridades em equacionar esse problema. Eles lutam com os recursos que têm. Por exemplo, a Vicente de Carvalho, a Polícia Militar está com um efetivo reduzido. Polícia Civil, Polícia Científica está com efetivo reduzido. Nós fomos a São Paulo, do gabinete do secretário, eu, a prefeita e outras autoridades, e tivemos a promessa do secretário de Segurança Pública, Dr. Grella, que tão logo fossem informados os policiais civis, os policiais militares, Guarujá teria prioridade de completar as lacunas. Certo. Então, logo depois da nossa reunião, a Polícia Militar recebeu um número até considerável para Vicente de Carvalho, né, de policiais militares, só que esbarramos também num problema que não sei se já trouxeram a você, um problema do funcionamento da Delegacia de Defesa da Mulher. Entendo. Guarujá, hoje, a Delegacia da Mulher não atende mais, não faz mais boletim de ocorrência. Não faz mais boletim de ocorrência? De Guarujá só fala ou daqui? Guarujá como um todo. A Delegacia de Defesa da Mulher não faz mais boletim de ocorrência. Por quê? Até onde eu entrei com um pedido para a Secretaria de Segurança Pública, fui levar um ofício diretamente ao Delegado-Geral de Polícia, que é o Dr. Maurício Blazek. Por quê?
a Delegacia da Mulher de Guarujá tem uma delegada, 2 escrivãs e um investigador de polícia, cujo investigador saiu de licença e não pretende mais voltar. Meu Deus. Então, o volume de inquéritos ali é muito grande. Se eles forem relatar inquérito, distribuir inquérito e fazer boletim de ocorrência, é outra lástima que nós temos que lamentar. E como é que está o trâmite da resolução desse grave problema? Então, esse grave problema ficou entendido pelas autoridades, né? O Dr. Aldo Galeano, que é o diretor da Polícia Civil da Baixada Santista, ficou resolvido que todas as ocorrências envolvendo violência doméstica, violência com menores de idade e adolescentes, seriam atendidos nos plantões policiais. Então aí vem o que você me cobrou. O atendimento da delegacia 24 horas. Porque muitas vezes isso ocorre à noite, né? Isso. Muitas vezes isso ocorre à noite. Tudo é centralizado na delegacia sede do Guarujá. Entendi. Você imagina uma população de 320 mil habitantes depender de uma única delegacia para o registro das suas ocorrências. É por isso que muita gente vai embora da porta da delegacia e não registra. É por isso que acontece isso, por causa da morosidade e da complicação do sistema, né? Sim, e não é por falta de esforço das autoridades policiais da nossa área. Não, muito pelo contrário. Eles, apesar do reduzido número do efetivo deles, eles fazem verdadeiros milagres para que a população não sofra mais da insegurança do que já está. Vicente de Carvalho, por exemplo, nós temos 190 mil habitantes, eu tenho 2 distritos policiais que trabalham no horário comercial e uma única companhia de polícia. Então eu encabecei um pedido ao próprio governador do estado, né, pedindo a ele a criação de mais uma companhia de polícia em Vicente de Carvalho, que seria sediada no Morrinho. A prefeita ultimou todas as providências atinentes a ela, disponibilizou a área para construção, disponibilizou recursos, mas o Comando Geral da Polícia Militar entendeu que não era viável eles atenderem esse nosso pedido. E isso vem a esbarrar num problema que lá na Polícia Militar tem o setor técnico. Então eu não sei te dizer como é que funciona. Avaliaram que não era necessário. Avaliaram que não era necessário. Tão necessário. Também. Mas, em virtude de quê? O não registro das ocorrências. Entendo. Porque se houver 200 ocorrências e registrar pelo menos 150, eles vão pensar 2 vezes em negar alguma coisa para a gente. Que é aquilo que o senhor falou, desde a caneta, pode ser uma caneta, pode ser uma Pode casa. ser o que for. A participação popular pode se dar de várias maneiras, né? E nessa questão do registro da ocorrência, isso é crucial. Agora, mais importante também é fortalecer a participação do CONSEG. O Programa Assunto Cidade se sente orgulhoso de estar podendo informar para a população e oferecendo espaço para que o senhor, presidente do CONSEG, Vicente Carvalho, assim como os outros conselhos até de outras áreas afins, também possam divulgar aqui a sua atividade. Infelizmente, nós não temos o tempo todo que a gente gostaria de ter. Por isso que eu queria que o senhor repetisse. Poderíamos até falar um dia inteiro. O papo tá bom demais. Num determinado momento, você falou da humilde contribuição do teu programa em relação à segurança pública. Eu discordo desse teu posicionamento. Não é um humilde... não é uma humilde contribuição, e sim uma valiosíssima contribuição, porque as pessoas que agora estão nos assistindo, eles terão outra consciência do que é a segurança pública como um todo. E que tem um canal de participação, que eu queria que o senhor repetisse, ao mesmo tempo que o senhor se despedisse do telespectador. Certo. Eu agradeço o senhor presidente. Então, mais uma vez, nós conclamamos a população, eu quero deixar bem claro que, excepcionalmente, neste mês de março não haverá reunião por motivos de força maior, mas estaremos com a carga total já no fim de abril e esperamos contar com a participação popular maciça. Nós ali, na nossa reunião, contamos com a presença do presidente do CDL, empresários, comerciantes, autoridades, como já foi dito,
e conclamo a população mais uma vez, compareçam às reuniões, até para que você possa falar para o teu vizinho, para o teu filho, para o teu amigo, que você viu que é o Conseg e como funciona. Tá certo. Toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, às 17 horas. Na Avenida São João com Santos Dumont. Isso, São João número 2, Valdir. Eu agradeço muito pela sua presença, seu Oswaldo, mais uma vez. Valdir, nós é que agradecemos a penetração da audiência sua, do seu programa, e a Secretaria de Segurança Pública, em meu nome, também tem muito que agradecer a vocês, porque vocês buscam um lenitivo para o sofrimento da nossa população. Obrigado, seu Oswaldo. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.